Nesse quarto e último vídeo do ciclo Cristianismo e Literatura, eu quero abordar a questão escritores cristãos e o que isso significa. E aí eu quero começar falando que escrever literatura não é fazer propaganda, seja religiosa ou de outro tipo. No caso aqui a gente está se detendo na religiosa, porque essa não é a função da literatura. E aquilo que eu acho sobre qual é a função da literatura, eu já falei num vídeo, eu vou deixar o link embaixo para quem quiser dar uma olhada, em que eu falo demoradamente sobre isso. Escrever literatura é você comunicar alguma coisa que é, ao mesmo tempo, pessoal e universal. E eu achei interessante porque eu já tinha esboçado esse roteiro para esse vídeo algumas semanas atrás e escrito isso, que a literatura ela comunica algo que é ao mesmo tempo pessoal e universal. E aí, nesses últimos dias em que eu estou lendo O Homem Revoltado, do Albert Camus, ele faz exatamente a mesma afirmação. No meio de outras coisas, mas falando a propósito de revolta e literatura, revolução e literatura, ele fala também que literatura é isso, é comunicar algo que é ao mesmo tempo pessoal e universal. E o que é que caracteriza então uma obra de literatura, né? O que é que você encontra numa obra de literatura? A literatura ela tem uma história, ela tem um estilo para contar essa história e ela tem personagens, né? E a boa literatura ela até casa muito bem essas três coisas, se possível até tendo todas as três em alto grau, mas às vezes você tem um ou dois desses aspectos, né? Desses ingredientes de uma obra literária, eu estou falando de ficção e não de poesia no caso, em que um deles se destaca, ou é a história, ou é o enredo, ou são os personagens, mas às vezes você tem até os três, né? Muito bem feito, uma história muito boa, com um ótimo enredo, com vários lances interessantes, né? Várias peripécias, tem um estilo, né? De escrita criativo, né? Imaginativo, e você tem aqueles personagens que ficam na sua mente depois que você fecha o livro, aquelas criaturas fictícias que parecem reais para você. E eu também já falei sobre isso no vídeo História, Estilo, Personagens, que eu vou deixar o link embaixo, quem quiser ver e saber mais sobre isso que eu estou abordando aqui rapidamente. E aí, você tem isso, caracterizando uma obra de literatura, no caso, prosa de ficção, e a literatura. Ela vai apresentar observações psicológicas, ela vai ter musicalidade, ela vai ter ritmo, ela vai ter aliterações, ela vai fazer uso de metáforas, de metonímias, de senso de ritmo, como eu já falei, humor, suspense, ela vai ter paralelismos, ela vai ter aliterações, enfim, ela vai ter essas características, não todas elas, numa única obra, mas com certeza, se você está lendo uma obra de literatura, você vai ter algumas dessas coisas presentes no seu texto. Ele vai ter suspense, ele vai ter observações psicológicas, ele vai ter humor, ele vai ter um trabalhado uso da linguagem, né? Porque você não está lendo um texto que a linguagem é denotativa, que você só vai entender num único sentido. Ele vai te dar a possibilidade de uma riqueza de significados no texto. E eu também já falei sobre isso no vídeo que é literatura. Eu também vou deixar o link embaixo para quem quiser ver. E aí, quando você pega uma obra de ficção, que se diz ficção cristã, né? Um romance cristão, uma novela cristã, ou até um volume de poesia cristã. E aí, você começa a ler, lê até o final e não encontra musicalidade, não encontra observações psicológicas, não encontra uma história bem estruturada, não encontra personagens que entrem no seu imaginário, não encontra um ritmo, não encontra aliterações, nem uso de metáforas, a linguagem não tem aquela riqueza de significados. Quando é uma linguagem pobre, os personagens não têm relevo nenhum, né? São figuras que são verdadeiros bonecos, eles não existem. Não tem nenhuma verossimilhança, que você lê e percebe que é uma montoeira de clichês ali. O que você tem mais é aquela pregação religiosa, aquele proselitismo, aquela propaganda. E, em alguns casos, exaltação de virtudes morais, mas você não tem nenhuma dessas outras características de literatura que eu citei. E aí você vê que o que tem é a propaganda religiosa e a exaltação de virtudes morais.
você não está lendo literatura. Sinto muito, mas você não está lendo literatura. Você está lendo, no máximo, né, um sermão que se travestiu de obra de ficção e muito mal, e que deveria, portanto, se assumir enquanto sermão, enquanto pregação e ser pregado no púlpito, né? Declarado por alguma autoridade lá do púlpito, ao invés de se colocar entre as páginas de um livro e ser vendido, né? Apresentado como se fosse uma obra de literatura. Não é. Mas aí a gente pode se perguntar, quer dizer que sempre que um escritor é cristão, ele não pode, né, falar da sua fé, ou ele tem obrigatoriamente de falar da sua fé, de falar de Deus, de falar do cristianismo, de falar da igreja. Ou é uma coisa ou é outra. Ou você entra na propaganda que na verdade não é ficção, não é literatura. Pelo menos não é literatura de qualidade. Porque não se sustenta. Você tira a pregação e o que sobra é muito ruim. Ou então, você, não, eu sou um escritor cristão, mas eu escrevo ficção, não tem nada a ver com a religião. São dois departamentos diferentes da minha vida. Essas posições, uma delas é que é a correta, ou é uma coisa ou é outra. E como eu já deixei claro que eu não concordo com a primeira, então obrigatoriamente eu estou dizendo que a segunda é a correta. Uma pessoa pode ser cristã e escrever literatura, mas ela não pode falar da sua fé, ela não pode falar de Deus. Ela não pode falar do cristianismo, ela não pode falar da figura de Cristo na sua ficção. Claro que não. O escritor é livre. Se ele não pode produzir com liberdade, então ele não vai conseguir produzir bem. Essa é a minha posição. E se ele não pode falar da fé, então ele já não é livre. Ou se ele só pode falar da sua fé, ele também não é livre. Portanto, se estamos falando de um artista, no caso, um escritor de ficção, ou até um escritor de poesia, mas alguém que escreve, né, que escreve literatura, poesia ou prosa de ficção, não importa. Ele tem que ter liberdade para falar do que ele quiser. Mas ele pode falar de outras coisas além da sua fé. E se ele tem um texto realmente literário, essa obra literária vai se sustentar independente da mensagem religiosa que possa estar ali dentro. Talvez. Por exemplo, um escritor cristão, John Milton, poeta do século XVII inglês, autor de Paraíso Perdido, que é um longo poema épico, eu fiz até um vídeo a respeito dele, e que o tema dele realmente é tirado dos primeiros capítulos, né, do Gênesis, do Antigo Testamento da Bíblia. Não há como você fugir ao fato de que é um tema religioso de Paraíso Perdido. O seu título já o denuncia. Quer dizer que ele é ruim? Não. Mas quando você pega o Paraíso Perdido, você percebe que há, por exemplo, um aprofundamento psicológico da figura do Satã, por exemplo, muito acurado, muito inteligente nesse texto do Milton. Há ironia, há um uso da linguagem mesmo, um uso literário extremamente trabalhado, né? Embora sejam versos brancos, ou seja, versos sem rima, né? Isso aqui é poesia sem rima, esse poema épico. Há um cuidado com a linguagem. Então você tem uma obra literária de tema religioso, mas é uma obra literária. É uma obra que se sustenta pela sua qualidade literária, independente do assunto. Outro caso. Poeta religioso, aqui o católico Dante, da Idade Média, italiano, com a sua Divina Comédia, em que ele imagina uma viagem dele mesmo, Dante, através do inferno, do purgatório e do paraíso, segundo a doutrina católica. Mas você pega o Dante, você pega a Divina Comédia e percebe que tem musicalidade, tem aliterações, tem simbolismo, tem observações psicológicas, tem muita ironia, tem humor, tem até momentos assim de drama e até de um terror, né, de certa forma, em certos momentos aqui do inferno, especialmente do inferno, que transformam esse poema épico de tema religioso em uma grande obra literária. Porque ele tem uma linguagem, um trabalho com a linguagem que é literário.
Ele tem várias das características que eu mencionei no início do vídeo, independente do seu tema religioso. Dois casos aqui do mesmo autor, que nós já estamos falando muito dele esse ano. O grande C.S. Lewis. Em Perelandra, segundo volume da sua trilogia cósmica, o que acontece? Você tem uma história simbólica de um episódio do Gênesis, que eu não vou mencionar aqui. Ou seja, é um tema religioso, né? Ele está pegando o episódio do Gênesis e dando uma nova vestimenta, tá? Em Perelandra. Mas, e é um grande texto, muito bom mesmo. Quem pegar o Perelandra vai ver porque que eu estou dizendo que é, independente do tema. Primeiro que ele não interrompe para fazer pregação, né? Ele conta a história, mas quem conhece os livros do Gênesis percebe qual é o episódio do livro de Gênesis que ele está ali transfigurando. E nesse aqui, que é o terceiro volume da trilogia cósmica, Uma Força Medonha, que eu já fiz o vídeo também, você tem uma riqueza de assuntos, de gêneros literários se misturando aqui, de vários temas e subtemas dentro desse livro, que não são temas religiosos. Eles atravessam filosofia, eles atravessam questões assim de sentido da vida, eles atravessam questionamentos que estão, por exemplo, até no Frankenstein, que é aquela questão do uso e mau uso da ciência, quais são os limites, né? Quais seriam os limites da ciência, você tem aqui. Você tem a questão ecológica, vários temas. Você tem um aprofundamento de certas figuras aqui, de certos personagens, que ele analisa com grande acuidade, com grande atenção, né? Com grande conhecimento, Lewis. Então, é um livro do mesmo autor que não tem temas religiosos, nesse terceiro volume, mas você tem grande literatura. E é o mesmo escritor, um escritor cristão, C.S. Lewis. E por último, esse escritor que eu já mencionei no vídeo anterior de Cristianismo e Literatura, que aqui ele está contando uma história de amor e contando parte da sua experiência como viciado no jogo, no jogador, Dostoiévski. E que não tem nada a ver com fé religiosa. Mas ele podia perfeitamente abordar esses assuntos, quem já leu sabe, em livros como Os Irmãos Karamazov e O Idiota. Então, escritores cristãos, se eles são escritores, o cuidado literário vai ser básico para eles, se eles realmente são escritores, né? São autores de literatura. E eles vão ter a liberdade de abordar ou não, dependendo, né, do seu propósito, do assunto que lhes surge, quando eles vão escrever alguma obra. Mas eles têm que ter essa liberdade. Porque liberdade para você fazer um trabalho criativo é básico, é primordial.